Oi, eu sou o Chamal e sejam todos bem-vindos ao meu canal. Se você é uma pessoa que é nova por aqui, eu te convido a se inscrever no meu canal, clicando no botão vermelho que tá aí abaixo, escrito inscreva-se. E peço que você ative o sino das notificações, porque assim toda vez que eu enviar um vídeo novo, o YouTube te notifica. E se ele não te notificar, me siga em minhas redes sociais, que são essas aqui, ó, que aparecem na tela, porque lá eu sempre aviso quando tem vídeos novos. Então mesmo que o YouTube não notifique, eu aviso lá e você pode ver aqui sempre consumir um conteúdo de qualidade. Se você quiser apoiar o canal, os detalhes vão estar aí na descrição do vídeo e no comentário fixado. Então, dados esses recados, vamos pro caso. Vicky Lynn Hoskinson nasceu em 2 de fevereiro de 1976, na cidade de Tucson, que fica localizada no deserto de Sonora, no estado do Arizona, nos Estados Unidos. Filha de Debbie Carson, ela tinha 2 irmãos, a Stephanie e o Brian. Na época do caso, a Vicky tinha 8 anos de idade e estava na escola primária. Ela era descrita como uma menina extremamente feliz e muito brilhante, que sempre estava disposta a ajudar. No dia 17 de setembro de 1984, por volta das 3 horas da tarde, a Vicky pediu para a mãe para ir até uma caixa de correio depositar um cartão de aniversário para uma de suas tias. A Debbie normalmente não deixava a filha sair sozinha, mas naquele dia ela resolveu deixar, pois sua filha mais velha, a Stephanie, que tinha 11 anos na época do caso, não estava em casa e ela também achou que não teria nenhum problema, já que a caixa de correio era relativamente próxima. Antes da menina sair com sua bicicleta, ela avisou para que a filha fosse e voltasse o mais rápido possível, sem ficar conversando ou brincando pelas ruas. Entre a ida e a volta, ela deveria demorar no máximo 10 minutos, porém, se passaram 20 minutos e ela não apareceu. Nesse período de tempo, quem chegou em casa foi a Stephanie, e a Debbie pediu para que ela pegasse a bicicleta e fosse procurar a irmã pela vizinhança. Como o bairro era muito tranquilo, a Debbie ainda não achava que pudesse ter acontecido alguma coisa ruim, mas enquanto a Stephanie buscava pela irmã, ela acabou encontrando a bicicleta da Vicky jogada em uma das ruas, e aquilo não era nem um pouco comum porque a Vicky amava aquela bicicleta, então ela não deixaria o brinquedo preferido dela jogado de qualquer jeito. Ao ver aquilo, a Stephanie chamou a mãe dela e explicou toda a situação. A Debbie rapidamente começou a buscar pela vizinhança, perguntando aos vizinhos se alguém viu a filha dela, mas ninguém conseguiu dar nenhuma informação que fosse útil. A polícia foi acionada e agiu de forma muito rápida, iniciando as buscas e as investigações no mesmo dia do desaparecimento. Muitas pessoas se voluntariaram para ajudar nas buscas e também a distribuir cartazes, e a polícia tratou o caso desde o início como um rapto. Eles montaram até mesmo um centro de operações em uma escola e passaram a acompanhar a família da Vicky constantemente, na esperança de que o raptor da menina ligasse para pedir um resgate. Algumas buscas foram feitas a pé e com cães farejadores, porém a polícia não conseguiu encontrar nenhum rastro da menina e devido a isso eles acionaram o FBI. Um dia após o desaparecimento da Vicky, uma testemunha disse para a polícia que viu uma mulher acompanhada de uma menina em um centro comercial. Essa mulher teria até dado um bichinho de pelúcia para acalmar a menina. Com essa informação em mãos, os policiais começaram a pensar que talvez o raptor da Vicky fosse uma mulher que havia perdido o filho recentemente e tinha raptado a menina para preencher o vazio que ela sentia. Eles chegaram a fazer um retrato falado da mulher, mas acharam muito estranho o fato dela ter raptado uma menina e ter ido para um centro comercial, sabe? Um lugar muito movimentado. Então aquilo não fazia nenhum sentido para a polícia. Os policiais também fizeram uma varredura no quarto da Vicky, tentando encontrar alguma amostra de DNA ou qualquer coisa que pudesse levar eles ao paradeiro da menina. No dia 19 de setembro do mesmo ano, uma mulher chegou até as autoridades dizendo que o filho dela de 3 anos havia visto uma coisa. Ela disse que o seu filho estava brincando na frente de casa e no momento que estava entrando, ele viu um carro preto derrubando uma menina que estava andando de bicicleta.
Quando a menina caiu no chão, outra menina grande saiu de dentro do carro, pegou a garota que estava caída e a levou. A mulher disse que quando ouviu o filho dizer aquela história pela primeira vez, ela não deu muita atenção, mas após saírem as notícias do desaparecimento da Vicky, ela começou a achar que realmente poderia ser verdade aquilo que seu filho havia relatado, até porque ela morava em uma das casas que ficava na rua onde a bicicleta da Vicky foi encontrada. Essa história também se conectava com o relato de alguns adolescentes que disseram que viram um homem de cabelo comprido andando em um carro preto. Eles disseram que o homem estava bem devagar e andava olhando para todas as casas. Para dar mais veracidade a esses relatos, um professor disse que viu um homem em um carro preto passando lentamente e olhando fixamente para as crianças. Aquilo havia deixado o homem com um mau pressentimento e ele não conseguiu tirar os olhos do homem enquanto ele não se afastou. E devido à sua intuição, ele resolveu anotar a placa do carro. E essa placa do carro era da Califórnia. Quando ele viu as informações sobre o desaparecimento da Vicky, ele resolveu ir até a polícia para dar a eles a placa daquele veículo e dizer que o homem que dirigia o carro tinha o cabelo comprido e uma barba grande. Com a placa do carro, as autoridades conseguiram chegar até o dono daquele veículo, que pertencia a um homem chamado Frank Jarvis Atwood. Frank nasceu em 29 de fevereiro de 1956. Ele era filho de um general do exército e sua mãe vinha de uma família que tinha boas condições financeiras. Ele teve uma infância cheia de oportunidades e tinha um ótimo histórico estudantil. Ele também frequentava uma igreja e era envolvido com música e esportes. Porém, quando ele tinha 14 anos de idade, ele foi raptado e violado, e isso deixou ele com um trauma enorme. A partir desse acontecimento, a vida dele desmoronou. Ele passou a usar droga e se envolveu com pessoas que eram péssimas companhias. Ele também frequentava constantemente locais para pessoas sem teto. Mesmo que ele não fosse uma pessoa sem teto, até porque ele tinha a casa dos pais em um bairro muito nobre que ficava em Los Angeles. No ano de 1974, quando ele estava com 18 anos, ele foi preso por conduta obscena contra uma menina de 14 anos. No ano de 1975, ele foi encaminhado para um centro de saúde mental. E já no ano de 1981, ele foi preso por ter raptado um menino de 8 anos de idade. O modo operandi dele foi o seguinte: ele fingiu que ia pedir uma informação para o menininho. Depois disso, ele derrubou o garoto de sua bicicleta utilizando o carro dele. Após derrubar o menino, ele colocou o garoto dentro do carro e abusou dele. Nessa época, ele foi julgado e condenado a apenas 5 anos de prisão. Porém, ele conseguiu sair da cadeia no ano de 1984 em liberdade condicional. E isso foi pouco tempo antes do desaparecimento de Vicky. Com essas informações e também esse histórico horrível do Frank, só faltava as autoridades tirarem apenas uma dúvida, porque constava que o Frank morava em Los Angeles e não fazia o menor sentido ele estar no Arizona. Devido a isso, os investigadores foram até a casa dos pais do Frank em Los Angeles. Os pais dele disseram que já fazia alguns dias que eles não viam o filho e eles também não sabiam para onde ele tinha ido. O pai do Frank estava cooperando bastante com os investigadores, porém a mãe dele não estava querendo ajudar, só falava o que ela precisava dizer. Após algum tempo de conversa, os investigadores agradeceram a ajuda e saíram da residência dos pais do Frank. E quando eles saíram, o Frank ligou para pedir dinheiro aos pais. Quem atendeu o telefone foi a mãe do Frank e ela fez de tudo para que seu marido não percebesse que ela estava falando com o filho. Enquanto ela falava no telefone, ela anotou um endereço e depois entrou em um quarto, provavelmente para não ser ouvida. O pai do Frank ficou desconfiado daquela atitude e copiou o endereço que a mulher dele havia anotado. Depois de pegar o endereço, ele foi até um telefone público e ligou para o FBI.
dizendo que provavelmente o seu filho estaria em Kerrville, que fica no estado do Texas. Com essa informação, os investigadores conseguiram descobrir que o Frank estava em uma oficina mecânica, pois ele havia danificado o carro, e ele também estava acompanhado de um amigo. Com isso, eles entraram em contato com o dono da oficina e pediram para o homem enrolar ao máximo o Frank para que eles pudessem chegar até o local e prendê-lo. O plano deu certo e os policiais conseguiram prender o Frank e seu amigo James, e os dois foram levados para Tucson, no Arizona, para serem interrogados. Durante o interrogatório, o Frank confirmou que esteve sim em Tucson no dia do desaparecimento da Vicky. Ele disse que estava em um local para pessoas sem teto e, por volta das 3 da tarde do dia do desaparecimento da Vicky, ele saiu para comprar drogas e voltou por volta das 5 horas. Porém, ele não disse o que fez ou onde estava durante essas 2 horas. Já o James falou que quando o Frank voltou, ele tinha sangue nas mãos e nas roupas, e quando foi perguntado, ele disse que tinha entrado em uma briga com um homem que lhe vendia drogas e teve que apunhalá-lo. Após essa declaração, o James acabou sendo liberado, pois não tinha nada que provasse que ele tinha algum envolvimento no desaparecimento da Vicky. Outras pessoas confirmaram a história do James e disseram que viram o Frank chegando com as mãos, as roupas e uma faca suja de sangue. Porém, infelizmente, os investigadores não conseguiram encontrar nada disso, não encontraram as roupas nem a faca. Em dezembro de 1984, o Frank foi acusado do sequestro da Vicky, porém não tinha como acusá-lo de ter tirado a vida da menina, pois todas as provas eram circunstanciais. Por isso, o Frank teve que voltar para a cadeia para continuar cumprindo sua pena, agora sem nenhum direito à liberdade condicional, enquanto as autoridades continuavam investigando e tentando encontrar a Vicky. No dia 12 de abril de 1985, uma pessoa que passeava com um cachorro em um local deserto acabou encontrando restos humanos. Esses restos estavam espalhados, dando a impressão de que alguns animais selvagens tinham feito aquilo. A polícia foi avisada e demorou bastante tempo para conseguir coletar todos os restos, pois estavam muito espalhados. Em uma toca de esquilos, eles encontraram uma mandíbula que tinha alguns dentes. E com esse material, eles puderam determinar que aqueles restos mortais pertenciam a Vicky. Porém, devido ao avançado estado de decomposição, os peritos não conseguiram determinar qual foi a causa da morte ou se a menina foi ou não violada. No dia 15 de maio de 1985, o Frank foi formalmente acusado de homicídio em primeiro grau. Porém, o julgamento dele só aconteceu em 1987. O julgamento dele iniciou-se em janeiro de 1987 porque foi muito difícil encontrar um júri que não soubesse nada do caso para o Frank ter um julgamento justo. A defesa do Frank alegou que tudo aquilo era uma armação, já que não encontraram nem sangue nem fios de cabelo da menina no carro do Frank. E ele estava sendo acusado simplesmente porque eles precisavam de uma pessoa e ele tinha um péssimo histórico. Mesmo com essas alegações da defesa, o júri decretou no dia 26 de março de 1987 que o Frank era culpado de homicídio em primeiro grau e ele foi sentenciado à pena de morte. Após essa decisão, o Frank apelou de sua sentença várias e várias vezes, porém no ano de 1992, a Suprema Corte do Arizona confirmou que aquela era realmente a pena dele e não tinha mais o que ser feito. Atualmente ele ainda não foi executado, pois ele vinha constantemente apelando de sua sentença. E ele chegou até mesmo a se casar dentro da prisão. Mas no ano passado, o ano de 2020, se esgotaram todas as possibilidades dele apelar de sua sentença e agora só lhe resta esperar por seu fim. Após o que aconteceu com a filha, a mãe da Vicky se tornou uma ativista e passou a ajudar as famílias das pessoas desaparecidas. E nos anos 2000 foi ela quem ajudou a instaurar o Alerta Amber no Arizona. Então,
Esse foi o vídeo de hoje, espero imensamente que vocês tenham gostado da forma como eu narro os casos e nunca do que essas pessoas fazem. Se você gostou, deixa o seu like aí, se inscreve no canal, manda pra todos os seus amigos, me siga em minhas redes sociais. Por hoje é só, até a próxima e tchau!